Meus alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar a matéria de História e vamos dar continuidade no assunto que nós começamos na semana passada, que é sobre a independência do Brasil. Então, na semana passada, nós falamos, de Dom Pedro, quando ele assume o governo do Brasil após o seu pai voltar para Portugal. Então, ele assume e ele tem apenas 22 anos e é no ano de 1821 que ele começa a governar. Só que assim, quando ele começa a governar, então o Brasil oficialmente ele não é um país. Porém, ele não é um país, mas está caminhando ainda, fazendo parte do Reino de Portugal, mas caminhando, vamos dizer assim, um pouco independente, porque o Brasil não era mais colônia. Só que o que acontece? A presença do novo príncipe regente aqui no Brasil não agradou a muitos políticos de Lisboa. Que aí ele começa o quê? Planejar novamente, eles começam a planejar, tramar que o Brasil novamente volte a se tornar colônia. Então esses políticos eles começam a exigir que Dom Pedro volte para Portugal, porque eles imaginaram, né? Se Dom Pedro voltar para Portugal, o Brasil volta a tornar colônia. Dom Pedro, ele, diante disso, ele pronuncia a favor da liberdade política e econômica do Brasil. Ou seja, Dom Pedro ele começa a trabalhar a favor que o Brasil seja um país liberto, seja um país livre, que um país que possa caminhar independente de Portugal. Então, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu no Rio de Janeiro um abaixo-assinado por 8 pessoas pedindo a sua permanência no Brasil. Ou seja, diante dessas 8.000 assinaturas, Dom Pedro fala, não, eu vou ficar aqui no Brasil. E nesse dia, 9 de janeiro de 1822, fica um dia conhecido como Dia do Fico. Depois houve uma declaração de independência do Brasil. Então Dom Pedro ele adotou algumas medidas que aumentou a liberdade do Brasil em relação a Portugal. Em meio a tantos conflitos, Dom Pedro ele recebe a correspondência de Lisboa que exige seu retorno imediato a Portugal. Diante disso, o príncipe regente optou pela separação e proclamou no dia 7 de setembro de 1822, no rio Ipiranga, no riacho Ipiranga, em São Paulo, ele declarou a independência em relação ao domínio de português. Tudo isso que a Prof fez, né? Brevemente, rapidamente, em 3 minutos, menos de 4 minutos, foi só pra gente relembrar um pouquinho o que nós falamos na semana passada, pra a gente adentrar no assunto de hoje. E no final do conteúdo da semana passada, nós falamos que o príncipe, ele se tornou imperador do Brasil, ele ganhou esse título, e ele resolveu fazer uma bandeira no Brasil, uma bandeira que estava relacionada a esse país independente. Então ele deu suas ideias e depois ele fez um decreto ordenando como seria esse desenho. Esse aí foi o conteúdo que nós falamos na semana passada, que a Pro tentou resumir de forma bem breve para a gente entrar no assunto de hoje, que é o conflito
o conflito na Bahia, o que aconteceu na Bahia no dia 2 de julho e a participação das mulheres na vida política. Conflito na Bahia. Então, a independência do Brasil foi recebida com muita alegria por muitos brasileiros, mas diversos portugueses que moravam aqui, eles desejavam que o Brasil continuasse unido a Portugal. E como vocês bem sabem, após a independência do Brasil, acontece que o Brasil não vai depender mais de Portugal, não vai ficar mais unido a Portugal. Então, por causa disso, por causa desses portugueses que estão morando aqui em diversas províncias daqui do Brasil, eles começam a entrar em conflito, né? Começa a brigar, começa a disputar, porque eles não aceitam que o Brasil seja independente. Então, como foi que surgiu esse conflito aqui na Bahia? Antes mesmo da independência do Brasil, que aconteceu no dia 8 de setembro de 1822, antes disso, logo no início de 1822, aqui na Bahia tinha um governador, vamos dizer assim, que governava a Bahia. E esse governador era chamado de Manuel Guimarães. Só que o que acontece? O governo de Portugal, muito esperto, né? Ele tira Manuel Guimarães e coloca em seu lugar um português. Então, esse era português, chamado Inácio Luiz Madeira de Melo. Então, ele coloca... E por que o governo de Portugal coloca esse português para governar a Bahia? Porque o governo de Portugal, ele quer ter um controle de algumas regiões. E ele colocando esse Inácio Luiz Madeira aqui na Bahia, ele teria um melhor controle sobre essa região. Então, tudo que acontecia aqui, Luiz Inácio Madeira falava para o governo de Portugal. Então, tinha esse controle. Só o que acontece? As pessoas daqui, os brasileiros, eles percebem a esperteza do governo de Portugal e não gostam dessa ideia. E o que acontece? O que é que eles vão fazer? Porque eles não estão gostando dessa ideia, colocar um português aqui, próximo ao governo de Portugal, para governar. Ele já sabia que por trás disso tinha algo, que tinha realmente esse controle que Portugal queria ter sobre o Brasil, sobre a região da Bahia. São retados mesmo. Diante dessa atitude do governo, muitos baianos começam a fazer, vamos dizer assim, a reclamar, a lutar e entra em confronto com os portugueses. Então, eles começam a brigar também com os portugueses que tinham aqui, as províncias que tinham aqui de portugueses. E eles começam, não, a gente não quer um português governando a nossa região, o nosso estado. A gente não quer, não. Então, eles começaram a entrar em conflitos. Pessoas simples que se juntaram, se aliaram aos soldados para combater. Tinha mulheres também, mulheres corajosas que começaram a lutar e até mesmo a incentivar outras mulheres para lutarem. E uma dessas mulheres, podemos destacar, como aí no livro, na página 66, mostra claramente, Maria Filipa